Olá. Olá, bom dia, queridos amigos, conhecidos, seguidores da Brasileiros Sem Fronteira, da plataforma de divulgação brasileiro, da cultura brasileira no exterior. Também dos lusófonos, todos vocês que falam português, espalhados aí por 5 continentes. Hoje temos o grande prazer, temos uma convidada, a cientista política natural do Pará, já morou em São Paulo, já morou em diversos locais, mas reside na Alemanha, em Munique, uma cidade linda, maravilhosa, desde 2017. A Márcia Barato, ela é coordenadora de uma entidade muito importante que eu descobri hoje não, esta semana, aqui no Facebook, é Vibra, na Alemanha. A Revibra é a sigla da Rede Europeia de Apoio às Vítimas Brasileiras de Violência Doméstica. Ela atua na Europa. Então, vamos dar a palavra a Márcia Barato. Bom dia, Márcia. Bom dia, Luíse. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com a comunidade do Brasileiro Sem Fronteiras e, sobretudo, falar do trabalho da Revibra, né, que é uma organização feita por mulheres migrantes para mulheres migrantes. Ah, muito bem. Estou muito orgulhosa de todas vocês. Então, para começar, o que significa Revibra e quando surgiu? A Revibra ela foi fundada por um conjunto de amigos e amigas lá em 2012 na Bélgica, né? A gente tem até hoje a nossa coordenadora fundadora, que é a doutora Juliana Valgren, que é advogada de direitos humanos perante a Corte Europeia de Direitos Humanos e perante a Corte de Justiça. E a Revibra ela nasceu com esse intuito de auxiliar mulheres brasileiras da comunidade migrante a lidarem ou a criarem os seus planos de fugas de relacionamentos abusivos, mas sobretudo também a lidar com a intensa burocracia que envolve a vida das mulheres migrantes, né? A gente faz o que a gente chama de atendimento interseccional e desde 2012 esse serviço é oferecido para a comunidade brasileira de forma sigilosa, gratuita, né, com respeito aos protocolos de proteção de dados nacional e regional europeu. E o objetivo da Revibra é esse. Existem mulheres com problemas que envolvem violência de gênero, seja ela violência doméstica, ou seja discriminação no mercado de trabalho, seja violência sofrida nos espaços públicos, ela é mulher migrante. Como ela faz para denunciar essa violência? Se ela for, infelizmente, casada com o seu agressor e tiver filhos com eles, como ela coordena a questão migratória, a questão de fazer a disputa de guarda das crianças com a questão da denúncia da violência doméstica? Que canais ela tem que procurar, como é que ela estrutura a sua ajuda? É para isso que serve a Revibra, para auxiliar as mulheres levando informação qualificada e indicando os caminhos das pedras para que elas possam resolver seus problemas e viverem vidas sem violência. Certo. E quem está representando em quais países, né? Que eu sei que vocês estão em 4 países aqui na Europa. E, na verdade, a Revibra ela atua auxiliando mulheres em qualquer país europeu e às vezes a gente também auxilia outras colegas ativistas com mulheres brasileiras que estão em outros países. Então, a Revibra ela tem coordenação na Bélgica, na Alemanha, em Portugal e na Espanha, mas nós também atendemos muito mulheres brasileiras que estão no Reino Unido, na Itália, na França. Já tivemos casos de atendimento da Polônia, da Suécia, da Dinamarca. Como nós não somos uma única organização que faz esse tipo de serviço, ainda bem, né, porque a necessidade de ajuda é muito grande, a gente, se recebe um caso de um país onde a gente não tem uma coordenação direta, a gente encaminha aquela mulher para a rede de apoio local, para ela poder ser atendida e ter o acolhimento que ela merece para passar por esse momento difícil. E o que motivou a fundadora, né, que é a Juliane, a fundadora? Sim, a Juliana Valgren é uma das fundadoras, existem mais 5 pessoas que estão envolvidas na fundação da Revibra. O que motivou foi isso, essa necessidade da comunidade brasileira migrante de encontrar um apoio simplificado de quem fizesse a soma de todas essas esferas administrativas que se somam ou que se compõem quando você tem que resolver um problema que envolve violência doméstica ou violência de gênero. Se é mulher migrante, se é a mãe, o agressor é o pai do seu filho,
você tem que fazer a denúncia da violência doméstica, mas você também tem que disputar guardas, tem que resolver a sua situação de visto, que não pode mais ser dependente dele. Como é que você coordena tudo isso, né? Disso que a gente chama, né, de violência anti-imigrante, que é bastante pesada quando se trata de mulheres que vão fazer denúncias de violência doméstica ou de violência de gênero. Como é que você coordena tudo isso? Quais que são os caminhos? O que você pode, o que você não pode fazer? Qual que é a melhor forma de lidar com essa questão, né? É isso que motiva a Revibra. E para além do atendimento, obviamente, a gente também faz advocacy, ou seja, a gente conversa com órgãos públicos para levar um pouco dessa situação da mulher migrante. A gente também trabalha com treinamento para outras organizações migrantes, né, que precisam de informação qualificada para informar mulheres ou pessoas da comunidade migrante sobre essas questões. Então, a gente tem um atendimento diversificado para a vítima, claro. O atendimento é sempre sigiloso e gratuito. E é isso que motiva essa necessidade de que as mulheres têm o direito de viverem vidas sem violência. E como estaria a estatística, assim, claro, nem todo mundo vai dizer, eu fui vítima de violência. Aqui na Europa, vocês têm uma noção, 2 anos atrás, talvez, né, de um ano, como é que estaria a estatística? Olha, em território europeu, infelizmente, segue-se aquela mesma média da ONU, né? 1 em cada 3 mulheres foi ou será vítima de violência física durante a sua vida. Na Alemanha, nós temos que 65% das mulheres, e aí a Alemanha não faz distinção entre mulheres nacionais e mulheres migrantes, foram vítimas de algum tipo de violência de gênero, seja violência psicológica, administrativa, física, sexual, né? Administrativa, por exemplo, com as mulheres migrantes é quando elas têm os documentos retidos, não têm acesso a dinheiro. A gente pega muitos casos de mulheres que, mesmo trabalhando, a administração do salário delas é inteiro do marido, né? Mesmo trabalhando remunerado, porque é óbvio que o trabalho doméstico também é trabalho, mas como esse não é remunerado, é ainda mais complicado de lidar com essa situação de abuso quando ela acontece. Mas a situação não é boa. É importante dizer que esses tipos de violência, né, esses ciclos da violência se intensificaram com a pandemia, e nos casos da Revibra a gente tem aí um aumento muito grande, sobretudo da violência cometida contra a criança. Se antes da pandemia, a cada 100 casos da Revibra, em 6 deles haveria, né, a denúncia de uma criança agredida, na pandemia, de cada 100 casos, pelo menos 40 crianças vai haver o relato de que elas foram agredidas, seja psicologicamente, fisicamente, sexualmente ou administrativamente, né? É essa consequência da pandemia que a gente vive agora. E por quê? Porque eu vejo também na televisão, não tenho filhos, né, mas eu vejo que subiu em todos os países. Por quê? O que é que causa os pais, no caso, são os pais que agredem as crianças? Por quê, você acha? Vai depender de cada caso, né? É difícil, por exemplo, para a Revibra fazer uma avaliação sobre qual é a motivação do agressor, porque o que nós temos são os contatos com as vítimas. Por que a gente tem esse aumento exponencial da pandemia? A pandemia está criando mais violência doméstica? Não, mas a pandemia está colocando agressor e vítimas convivendo mais tempo sobre o mesmo espaço privado. Né? É aqui que mora o problema. Eu, por exemplo, eu consigo perceber, quando eu olho para as datas dos relatos das violências denunciadas contra crianças durante a pandemia, que é nos momentos de lockdown em que as crianças não vão à escola, os momentos em que mais tem denúncia de que aquela criança está sofrendo violência. Né? E para o agressor estar em contato com a sua vítima por muito tempo significa ter a oportunidade de estar cometendo novas agressões. Esse é, por hora, o cenário fático. Os porquês, os motivos, aí a gente vai ter que fazer mais pesquisa para entender, né? Seria importante ver o que dizem esses agressores quando eles são confrontados no judiciário. Certo. E você, assim, por que você acha que muitas mulheres se intimidam em falar, eu fui agredida, o meu marido, meu namorado, meu companheiro me bateu?
quais são os obstáculos que elas falam, as barreiras, né, de enfrentar, de chegar para a polícia, ou para uma associação, para uma ONG? Primeiro tem as barreiras morais internas. Luiz, ninguém quer estar no lugar de vítima. Né? A vítima é uma pessoa que perdeu sua liberdade, a vítima é uma pessoa que está em sofrimento, a vítima é uma pessoa que sofreu uma agressão que retirou sua dignidade. Ninguém quer estar nesse lugar. Segundo, essas mulheres ou têm medo, ou têm vergonha, ou não sabem como fazer a denúncia, e esses são todos os obstáculos internos. Os obstáculos externos. Primeiro, a discriminação anti-imigrante. Mulheres migrantes têm muita dificuldade de conseguirem, por exemplo, realizar denúncias sobre a violência doméstica que elas sofrem. Né? Elas são desacreditadas nas delegacias, quando elas são acolhidas pelos serviços nacionais de proteção às mulheres vítimas de violência. Pode ser que falte intérprete. Uma das coisas que é, por exemplo, muito comum na Revibra é que eu estou na Alemanha. A lei alemã proíbe, ou melhor, penaliza a violência psicológica. Dos meus últimos 50 casos, apenas em um caso a gente conseguiu fazer a denúncia da violência psicológica. Então, aquela mulher fala, e isso não tem consequência nenhuma. E isso internaliza ainda mais a culpa, ainda mais o medo, e motiva aquela fala, né, que muitos dos agressores utilizam: ninguém vai acreditar em você se você falar. Então, o que torna a denúncia da violência doméstica tão difícil é que ainda tem uma série de consequências negativas em termos de julgamento, preconceito perante as instituições, né, humilhação. Às vezes fazem a mulher repetir aquela história de violência por mais de 10 meses e isso não tem consequência alguma para o agressor. Isso é ainda mais dramático, por exemplo, quando a gente tem uma mãe com filhos, ela denuncia o pai por agressão a ela, por agressão às crianças. A justiça penal é muito mais lenta do que a justiça de família. Ela faz a denúncia penal. Na vara de família é dito que se ela impedir o pai de ter contato com as crianças, ela é uma alienadora. Ou ela está cometendo um crime contra os próprios filhos, quando aquela mãe já fez a denúncia da violência doméstica e o que ela quer é proteger os filhos do contato com o agressor. Explicar isso para as mulheres: por que você fez a denúncia da violência doméstica aqui, mas por que existe uma decisão da vara de família que te obriga a manter contato com o agressor, é algo muito duro. E as mulheres sabem dessas histórias. E quando elas veem essa realidade tão difícil de lidar, muitas preferem não fazer a denúncia, porque elas sentem que elas não têm condições emocionais, sociais ou mesmo financeiras de arcar com as consequências da denúncia. Por isso que o debate com a comunidade, o debate na formulação das políticas públicas é tão importante. Porque enquanto a gente não tirar esses obstáculos institucionais, muitas mulheres não vão se sentir seguras o suficiente para fazerem as denúncias. Então, é muito interessante essa parte, né, que não é, ela não está sozinha, que ela é uma vítima, quer dizer, não é assim, a gente tem que tirar esse estigma. Ela provocou. O marido bateu na mulher. Não, foi porque ela quis, ela gosta de apanhar. A gente tem que tirar esse estigma. A pessoa, o agressor, ele é que está errado, ele é que é o vilão da história, e não a vítima. É importante saber que quando você está na situação de violência doméstica, em que vítima e agressor convivem, né, como é que funciona a violência psicológica? O agressor provoca a vítima e ele espera reações de defesa violentas da vítima para dizer: tá vendo? Você também me agride, então você também é culpada. E com isso, a vítima está sempre presa no círculo de culpa e ela nunca vai denunciar o agressor. O agressor, ele conta com o julgamento da sociedade para dizer que nenhuma mulher é vítima o suficiente. A gente tem que quebrar com esse preconceito de gênero. Porque enquanto a gente não quebra com esse preconceito de gênero, o agressor sempre vai ter formas psicológicas de prender aquela vítima. E as consequências drásticas, a gente sabe. Por que a gente insiste em fazer disso um debate de gênero, de dizer que é importante sim reconhecer que existe aí um padrão muito grande de homens agressores, mulheres vítimas? Porque as mulheres morrem mais pelas mãos dos seus parceiros do que o contrário. Se você vai abrir as estatísticas dos homicídios de homens, em que os homens são as vítimas, raramente a assassina é a esposa. Se você abre as estatísticas das mulheres mortas,
em pelo menos 35% dos casos, o agressor ou é o marido, ou é o companheiro, ou é o ex. Então, reconhecer isso é importante, né? A gente não está querendo dizer que homens não sofrem violência ou que homens não são agredidos. A gente está querendo dizer que se a gente não reconhece o viés de gênero, em última instância, a gente não vai ser capaz de salvar as mulheres que são assassinadas por seus companheiros ou por pessoas do seu círculo íntimo. Raramente não, mas via de regra, em território europeu, as mulheres morrem mais pelas mãos dos seus parceiros. As mulheres migrantes, sim, vão ter uma parcela delas que, quando são vítimas de feminicídio, também vão morrer nos espaços públicos nas mãos de desconhecidos. Mas o número de agressores do círculo íntimo, do círculo social próximo conhecido, ainda é maior. E para lidar com essas diferentes situações, a gente tem que fazer, sim, o recorte de gênero. Muito interessante isso, porque às vezes as pessoas pensam que a violência é uma pessoa estranha, passou no beco escuro, passou num lugar horrível, a mulher foi agredida. Não, infelizmente, tenho lido já há décadas que a violência, a maior parte são dos maridos, companheiros. E isso é uma coisa muito triste, né, que usam força física para tentar convencer, manipular, ou alguma coisa, tá com raiva, e dá uma bufetada, né. Isso é uma coisa, assim, primitiva. Eu vi hoje aqui no Facebook uma coisa muito interessante em inglês. Protect your daughter, quer dizer, proteja sua filha. Aí riscou, isso aí, educate your son, eduque o seu filho. Eu acredito ainda que muitas vezes lá no Brasil, eu falo no Brasil porque a gente conhece mais de perto, né, a estrutura do machismo, né, que o homem tem razão, o homem é o diretor, o homem é o chefe, e que eles acham que tem direito de comandar. Se a palavra dele não for válida, então vai à força. Isso está também no mundo, infelizmente, né? Então, as mães têm que educar os filhos desde criança a respeitar as mulheres. Não só as mães, as sociedades. Lembre-se que uma mulher tem muito pouco poder de determinar esses padrões sociais, exatamente porque a gente é colocada como a submissa. Claro, né, as mães devem estar presentes na educação dos seus filhos, mas dever para educar para o fim do machismo é de toda a sociedade e é também dos pais. Uma mãe sozinha vai poder fazer muito pouco pela educação do seu filho. Né? Se ela tiver o apoio da comunidade, o apoio da escola, o apoio da família, o apoio do círculo próximo dos amigos, para fazer uma educação de gênero libertadora, aí nós vamos ter uma geração com valores diferentes. Porque, obviamente, a gente se assusta bastante com as estatísticas de feminicídio e violência contra a mulher no Brasil, mas, Luiz, a Europa não é muito diferente. É isso que você falou do homem achar que a mulher é uma propriedade, que ela pode ser manipulada de acordo com os interesses e desejos dele, também é muito frequente em território europeu. E muitas mulheres migrantes, né, as latinas, as asiáticas, muitas vezes são escolhidas por seus parceiros europeus exatamente porque se espera delas, por não serem europeias, mas docilidade a cumprirem esse papel de sujeitada, de obediente, de ele fala, ela obedece, ela não precisa aprender o idioma, ela não precisa trabalhar fora, ela pode ficar em casa cuidando da casa e dos filhos, eu que chefio tudo. Né? Você está na Alemanha há mais tempo do que eu, você sabe o quanto isso é verdade, né? O quanto nós escutamos relatos de mulheres migrantes casadas com europeus ou em relacionamento com europeus, em que ocorre esse tipo de violência e submissão, e de quantas vezes a gente encontra pessoas que passam 10, 20 anos na Alemanha e não falam alemão, e nunca fizeram um trabalho fora de casa, e nunca cumpriram com um curso de integração, passaram as suas vidas servindo uma família que ao final e a cabo da vida delas, quando elas estão psicologicamente doentes, amarguradas, tristes, as abandona. Então, esse debate a respeito das mulheres migrantes, cuidado com quem diz, você é brasileira, nossa, prefiro as brasileiras às europeias, cuidado. Quem quebra com a autoestima de outras mulheres para te elogiar, boa pessoa não é. Quem acha que essa nacionalidade te faz mais doce, mais feminina, que fala baixo, que aceita mais, não é uma pessoa ideal para ser o seu parceiro.
Você merece coisa melhor. Acredite em você. Uma das coisas, é claro, não vou mencionar nomes aqui, mas como você mencionou, né, já morei aqui há décadas, né, e vou voltar um pouquinho para a situação econômica, socioeconômica do Brasil. Infelizmente, o país não oferece muitas condições, nós temos uma visão social, cultural muito grande. Então, eu tenho visto casos, por exemplo, de pessoas que estão lá sem trabalho, ou ganhando, seria 100 euros por mês, né, que é o salário mínimo do Brasil. Aí vem um gringo, um homem lindo, maravilhoso, passa férias no Brasil, aí a pessoa se encanta, né? Muitas pessoas se encantam, aí, vou ter uma vida melhor na Europa, essa pessoa é rica, né, que está pagando tudo, tal. E muitas dessas pessoas, não todas, gente, não estou dizendo que é todo mundo que vai para o inferno, né, vamos dizer assim, o inferno europeu. Aí chega aqui na Europa, a pessoa, como você mencionou também, não deixa aprender idioma, porque nem todo mundo fala português, nem todo mundo vive em Portugal, né, e fica aqui naquela limitação. Aí quer engravidar logo, porque muitas de nós no Brasil não acham companheiro, tem poucos homens ou poucos homens disponíveis por algum motivo, né, quer vir para a Europa, tal, que é compreensível, mas não imagino que aqui não é o paraíso, né? Aqui você vai viver isolada, não vai ter papai, mamãe, uma titia, quando tiver triste com o marido ou com o namorado, não vai ter com quem chorar, com quem abrir o coração, porque as pessoas aqui não se interessam pela gente. Aqui na Europa, é cada um por si. E o sistema por todos, não é Deus por todos, é o sistema social daqui. Né? Então, essas pessoas que estão no Brasil, que estão vendo essa reportagem, esse documentário, que reflitam sobre isso. O Brasil tem uma situação péssima, mas aqui também não é bom para todo mundo, não. Luiz, eu acho que a dica número 1 é: mulher brasileira, você quer fazer sua vida na Europa? Você tem todo o direito. Migrar é direito. Não foi isso que os europeus fizeram quando colonizaram todas as Américas, não usufruíram do seu direito de ir e vir, inclusive às custas do genocídio dos povos indígenas e da escravidão dos povos africanos? Cara, você não está fazendo nada disso quando você migra para a Europa. É seu direito migrar. Mas meu conselho de ativista, de quem faz o seu trabalho, ajudar as outras mulheres: integre-se primeiro, maternidade depois. O que é integração? Vamos falar um pouco sobre o pacote de integração? Domínio mínimo do idioma, um emprego para você. Cara, você está na Europa, você tem a opção de trabalhar 20 horas, 12 horas, se integra. Segundo lugar, não despreze as suas raízes brasileiras. Mantenha um círculo de amigos sociais distinto do seu companheiro. Cumpriu todos esses passos, tem um visto de residência independente para você, aí é a hora de você pensar sobre a maternidade. Mas como é que você pensa sobre a maternidade? Tem umas conversas muito sérias que tem que ser feitas com o seu parceiro antes mesmo de você engravidar. Eu sou brasileira, minha família está no Brasil. Qual que é o contato que um filho nascido na Europa vai ter com a família no Brasil? E se a gente se separar, eu vou ter que morar aqui toda a vida com meu filho? Não tem a possibilidade de, sei lá, de voltar por um período para ele ter contato com a família brasileira e com a cultura? É claro que ninguém quer ter essa conversa desagradável no começo, mas aceite meu conselho. É indispensável que você a tenha. Né? E muitas vezes alguns advogados vão dizer: se você quer casar com um europeu, faz um acordo no cartório dizendo que os filhos que nasceram em caso de separação vão morar com você no Brasil. Esses acordos privados não valem, tá, gente? A justiça derruba todos eles. Então, isso é outra coisa que você, mulher imigrante, tem que saber. Engravidou, seu filho nasceu na Europa, ou você trouxe seu filho do Brasil para cá, depois de um ano, a residência dele passa a ser a Europa. E ele só muda de território, só muda de país se o pai dele concordar. Então, quando você decide por levar a cabo o seu plano de maternidade aqui, essa é uma coisa que você tem que pensar. Até essa criança ter 12 anos, até essa criança ter 16 anos, a regra é: ela vai permanecer em solo europeu, independente do que você queira, independente do que seja melhor para você. Então, esse é um passo sério. Tome essa decisão só depois que fizer o pacote de integração. Vamos repetir.
domínio mínimo da língua, ter uma fonte de renda, um emprego só seu, ter o seu círculo de convivência, o seu visto de residência, independente do seu parceiro. São coisas importantes. Sem isso, o seu sonho de ter uma vida melhor aqui, de ter uma vida sossegada, de viver um grande amor, de exercer o seu projeto de maternidade, que são planos legítimos, pode se tornar um pesadelo, porque a sua condição de mulher imigrante vai tornar muito mais difícil você se defender de uma situação de violência doméstica ou de não integração ao mercado de trabalho. Então, venham sim, realize seus sonhos, o direito de migrar é de todo mundo, né? É isso que a Revibra advoga, mas cuidado, você vai ser lida como mulher migrante, vai haver obstáculos estruturais para você enfrentar, independente de você viver uma condição de violência doméstica. E se você vir sofrer uma situação de violência doméstica, é aí que as coisas vão se agravar ainda mais. Então, vá para onde você queira, estruture a vida que você quer, você tem esse direito, mas faça isso com segurança e responsabilidade. A culpa nunca é sua, mas aquela mulher que está mais integrada em qualquer sociedade é aquela que tem mais chances de resolver com menos de dor possível, porque dor sempre há uma situação de violência doméstica, ou mesmo de um simples término de um relacionamento, porque nem todo relacionamento termina em violência doméstica. Mas assim, por mais que seu relacionamento termine sem violência doméstica, se o pai de seu filho dizer não volto para o Brasil, não autorizo o meu filho a voltar para o Brasil, é aqui que você vai morar com a criança, até ela ter 12 ou 16 anos. Então, isso é uma coisa que muitas mulheres que vêm para a Europa precisam saber. Exatamente, concordo. E também eu tive, como sempre, sem mencionar nomes, né, casos, por exemplo, de mulheres que desapareceram, né? Aqui na Alemanha, pessoas perguntavam onde é que está a vizinha, porque via a vizinha no jardim de vez em quando, fazendo alguma coisa. As pessoas aqui não se comunicam como no Brasil. Ah, estrangeiro, que legal, né? Só falta, nem sei, né, levar na mão a pessoa. Não, as pessoas veem, dão um bom dia, boa tarde, boa noite, e é só. Aí a pessoa perguntou para esse senhor, no sul da Alemanha, e a sua esposa, está no Brasil. Pessoal, isso, gente, na época do Orkut, né? Faz tempo, né? Tem gente que nem era nascida ainda que está ouvindo aí. Então, o pessoal no Orkut ficou procurando essa mulher brasileira, mãe de 2 filhos, e o marido tinha internado numa clínica psiquiátrica. Porque ele disse: você vai embora para o Brasil, os filhos vão ficar comigo. Quer dizer, qualquer mulher fica louca. Aí você já não fala o idioma bem. Não quer dizer que a pessoa não fala. Às vezes a pessoa fala, mas quando fica nervosa, o idioma não sai. Quando estou com raiva, eu só falo inglês. O alemão não sai, não. Eu aprendi quando era criança. Mas aí ela ficou na clínica psiquiátrica, descobriram, depois com o tempo, foram escavando, e ela ficou gritando, as pessoas não entendiam o que ela estava gritando, é louca. Então, quer dizer, nem todo caso vai terminar assim, claro, né? Mas tem que ver que muita gente, quando está um amor, logo do início, love, chérie, né? Tudo em ordem, mas depois quando começam a haver desavenças, ou seja, ideias opostas, os homens já têm essa, desculpa falar, viu, homens amigos aí, tiranos, né, tem a tendência de ser tirano. E sem É 99,9% dos agressores na minha tabela da Revibra são homens. Desculpa generalizar, gente, mas é o que tem para hoje. Desculpa aí, eu tenho amigos maravilhosos, com certeza não são agressores, mas como a gente está falando justamente de pessoas que são agredidas, tem casos, diversos casos recentes também, mas esse me chocou mais, né, o cara enfiar a mulher numa clínica psiquiátrica, e outra, ela foi enterrada no próprio jardim, né, que o marido deu sumiço nela, e foi enterrada, quer dizer, gente, pensa bem, conhece uma pessoa estrangeira, como a Márcia falou, nós temos o direito de migrar, eles também vieram invadir o nosso país, né, e por que não a gente vir para cá? E a maioria de nós somos trabalhadores, somos honestos, somos pessoas limpas, tranquilas, a gente só quer o bem, aonde a gente vai. Mas tem que realmente repensar, procurar ter uma rede de contatos. Tem muita gente que fala, não quero me misturar com brasileiro, não, como se fosse uma escolha, gente. Não pode ser assim. Claro, não vai levar todo mundo para casa, isso não precisa, né?
mas a pessoa pode, fora da época do Covid, né, encontrar num bar, ir para uma praia, é um local ao ar livre, não precisa fazer todo mundo para dentro de casa, como no Brasil. E essa comunicação, ter duas, três pessoas de confiança é essencial. Faça o seu círculo social. Isso que você relatou, Luiz, e eu tenho. Deixa eu ver, vamos contar aqui para não mentir. Mas eu tenho pelo menos 7 casos na Revibra em que o relacionamento terminou e o parceiro europeu jogou essa cartada. Ela é doida, ela não pode ficar com a criança. Duas mães chegaram a ser afastadas de seus filhos bebês, e aí a rede de apoio entrou em contato, procuraram os serviços locais, foram para a justiça, reaveram a guarda dos seus filhos. Isso que você falou acontece, né? Esses agressores, a primeira coisa que eles vão fazer é pedir um laudo psicológico para atestar que aquela mulher não está bem. E se ela sofreu violência psicológica, que a maioria sofreu, ela não estará bem. E aí, nessa hora que você precisa da rede de apoio, da rede de suporte, e acima de tudo, mulheres, não acreditem nos seus agressores. Você tem direito, sim. Mesmo que você esteja num quadro depressivo ou de doença mental, isso não é motivo para você perder a guarda do seu filho. Procure ajuda. Ir para o sistema de saúde, fazer o tratamento, é o que vai te blindar contra qualquer tentativa de arrancarem o seu direito de conviver com as suas crianças. Faça a denúncia da violência doméstica. Se precisar de ajuda para equilibrar tudo isso, organizações como a Revibra estão aqui exatamente para tentar te ajudar, te orientar quando, como e onde você vai fazer cada um desses pedidos. Não acredite nos seus agressores. No passado, era frequente e normal conseguir que as mulheres fossem internadas exatamente porque elas estavam isoladas e sem redes de apoio. Hoje nós estamos mais conectadas, nós temos redes de apoio, as mulheres que vão para a rede de apoio, que se informam, que fazem a denúncia, que conseguem um advogado, que vão para a justiça, fui vítima de violência, sim, adoeci, sim, mas aqui está meu tratamento, quero continuar com meu filho, continuam com a guarda de seus filhos. E muitas, inclusive, disputam o direito de voltar a residir no Brasil, mas tem que fazer isso na justiça antes de viajar ao Brasil. Não acredite no seu agressor. O seu agressor só é tão poderoso porque ele te mantém isolada. Você quebra o isolamento, seu agressor vai perdendo poder. Trave essa batalha por você, é a batalha que vale a pena. Muito bem. Márcia, muito obrigada pelo seu relato. Gente, eu vou colocar aqui embaixo, na descrição, aqui no YouTube, os contatos, né, da Revibra, né, rede de apoio às mulheres brasileiras na Europa. Não dá para ajudar o mundo inteiro, que esteja em outros países, talvez elas possam dar dica onde procurar também, né, porque são apenas 4 pessoas, não são 4.000 pessoas para ajudar, mas eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá? Vocês podem encontrar, não se envergonhem, não se intimidem, está com problema, procure a Revibra. Tá certo, nós estamos aqui para servir a comunidade. Luiz, muito obrigada por esse espaço. Um prazer. Espero que no ano que vem a estatística seja melhor, né, que as mulheres eduquem, as mulheres, sociedade eduquem seus filhos, os homens melhor. Por favor, só para a agressão se não existir mais agressores. Tá certo? Um bom dia e até a próxima. Obrigada para você também. Bom dia, comunidade brasileira sem fronteiras. Tchau. Tchau.